Essa seguidora aqui tem 31 anos, 6 mil reais investidos e a meta de chegar em 100 mil em 5 anos. E a dúvida que eu acho que é a dúvida de muita gente: financiar uma casa agora vai destruir o planejamento que ela tem para o futuro? Hoje eu vou ajudar ela a tomar essa decisão, que pode ser uma decisão parecida com a que você está tomando agora, e ajudar também fazendo uma simulação aqui na tela, com um site que você também pode fazer a simulação do financiamento do imóvel que você está pensando em comprar, em financiar, em parcelar. Ó, resumindo aqui a pergunta que ela me mandou. Ela tá com 6 mil reais investidos, que tá na caixinha do Nubank, serve para esse propósito. Tá com duas metas financeiras, né? Em um ano, chegar em 20 mil reais e em 5 anos chegar em 100 mil. E ela falou que durante esse período, né, o planejamento dela é ir ganhando mais, aumentar o salário para otimizar o atingimento dessa meta. Tá com 31 anos, mora com os pais, trabalha, né, é CLT. E o dilema dela é justamente financiar uma casa daqui a 5 anos, se isso vai... Qual é o melhor formato? Se ela tem que começar esse financiamento sem mexer nesses 100 mil ou se ela usa uma parte para financiar. Primeira coisa que eu acho que está implícito aqui é que às vezes muita gente fica em dúvida, né? Fica com uma cobrança de que, puta, já tô meio velho, ainda moro com meus pais. Eu acho que é um objetivo, uma etapa da vida de muito amadurecimento e morar sozinho. Só que isso não é sinônimo de fracasso, tá bom? Hoje, principalmente quem mora em cidades grandes como é São Paulo, é muito normal as pessoas ficarem mais tempo na casa dos pais porque o custo de vida é altíssimo, morar sozinho tem um custo absurdo, e eu acho que, apesar de ser desejável essa etapa da vida de morar sozinho como amadurecimento, fracasso é você dar um passo maior do que a perna e numa decisão tão grande já sair várias casas atrás por estar endividado e não ter a sua vida organizada financeiramente. É claro que tem situações de gente que posterga essa decisão, que acaba ficando na barra da saia da mãe e do pai por mais tempo do que seja o desejável, né? Mas a gente tem que fazer isso com um planejamento adequado. A meta dessa seguidora de juntar os 100 mil reais, eu acho que é um objetivo que muita gente devia ter. É claro que você não deve mirar só os 100 mil, porque às vezes parece meio inatingível. Mira os 5 mil, como ela está fazendo, que ela já está com 6, mira nos 10, nos 20, nos 50, vai se premiando nesses atingimentos de metas parciais, que você aproveita para se dar algum presente que seja condizente com a realidade financeira, mas para te estimular a chegar lá. E quebrar em metas menores torna não tão distante, uma meta tão inatingível esse 100 mil. E esse 100 mil é um colchão de segurança financeira e emocional muito importante. Você com 100 mil reais investidos nos lugares adequados, mesmo que seja o investimento mais simples do Brasil, como ela usou a caixinha, ou o Tesouro Selic, ou a última novidade, que é o Tesouro Reserva, que é ainda mais seguro que o Tesouro Selic. Estou deixando o link de um vídeo que eu expliquei sobre o Tesouro Reserva aqui embaixo, ou lá no fim desse vídeo tem um botão clicável. Enfim, mesmo que seja nos investimentos mais conservadores, isso já te dá graus de liberdade financeira, de não ter que abaixar a cabeça para chefe babaca, não ter que se sujeitar a uma situação, uma conjuntura que já não está mais saudável, seja relacionamento, seja o que quer que for, e você tem muito mais opções de vida e a tranquilidade mental de que se alguma coisa sair do planejado, você tem recursos para te amparar. Então é um colchão mais do que apenas segurança financeira, de tranquilidade emocional, que é importantíssimo de se atingir. Você que me mandou essa pergunta aí, viu? Você também comentou, eu não tinha levantado essa bola antes, que você tem dinheiro no Tesouro IPCA 2040. Eu acho que esse não é o investimento para essa fase da sua vida, tá? Porque, primeiro, se você precisar resgatar antes, você sofre marcação a mercado, isso pode significar prejuízo nesse tipo de investimento. É um investimento muito bom, tá com a rentabilidade maravilhosa, enquanto eu tô gravando esse vídeo tá IPCA mais 7% ao ano, que é um dos recordes de rentabilidade para esse tipo de aplicação, só que você ainda tá com sua reserva de emergência em tamanho inferior ao que você considera adequado, e além disso você tem o prazo de em 5 anos da entrada, que a gente vai estudar aqui, no financiamento do seu imóvel. Então vai ser muito antes de 2040, você vai sofrer marcação a mercado se você resgatar essa grana antes de 2040. Então não é um investimento adequado para esse momento, embora seja um investimento muito bom em outras situações. Antes de ir para a simulação do imóvel, vamos para alguns pontos-chave dessa pergunta. A hora que você estiver já no momento de tomar a decisão de qual imóvel comprar, etc., o que eu acho que tem que ser levado em consideração? Você não pode, em hipótese alguma, zerar todos os seus investimentos, todo o seu patrimônio financeiro para dar entrada numa casa
ou mesmo que for para comprar ela à vista. Por quê? Porque o imóvel, ele vai ter outros custos. Então, você, ao adquirir o imóvel, seja ele financiado ou seja ele à vista, vai ter manutenção da casa, vai ter alguma coisa que vai quebrar, vai ter a mobília que você vai ter que comprar, vai ter uma série de coisinhas que vai aumentar o seu custo de vida fixo. E aí, se você entrar nessa fase de vida sem nenhum colchão de segurança financeira, de segurança emocional, qualquer vírgula que der errado vai te fazer arrancar os cabelos. Então, eu sempre acho que você não deve zerar a sua reserva de emergência. Tem que manter uma reserva de emergência minimamente confortável. Com o que passar disso, você pode dar entrada, você pode comprometer seu patrimônio com a entrada desse imóvel. Um erro muito comum é trocar a liberdade financeira que você está conquistando com esse patrimônio de investimento que você está construindo por parede, né? Por um teto. Esse site aqui da Caixa é o simulador de financiamento imobiliário perfeito para você usar. Estou deixando o link aqui embaixo para você fazer a simulação do jeito que você quiser. É muito simples. Vamos supor que você quer comprar um imóvel residencial, vai adquirir um imóvel novo no valor de 400 mil reais, vamos supor, né? Eu acho que é um valor sensato para um imóvel de quanto deve custar em média no Brasil. Tem lugares que vai ser mais barato, tem lugares que vai ser bem mais caro, como por exemplo São Paulo capital, né? E normalmente pode ser bem mais caro do que isso. Bom, você informa aqui se tem imóvel em outra cidade, eu vou colocar que não e vamos para a próxima etapa. Essa simulação aqui, ó, SBPE, aquisição de imóvel novo com relacionamento, é para quem quer ter relacionamento com a Caixa, né? Quer se tornar cliente da Caixa. O imóvel de 400 mil reais vai ter um prazo máximo de financiamento de 420 meses. Você pode financiar no máximo 80% desse imóvel, o que significa que você vai ter que dar entrada no imóvel de 152 mil reais. Tem outras condições que a gente vai fazer em seguida, que é para Minha Casa Minha Vida. E aí o valor do financiamento vai ser de 247 mil. Então você dá a entrada mínima de 152 mil e financia 247. Ele já mostra que a Caixa vai cobrar juros de 10,74% ao ano, juros efetivos com outras taxas que vão ser embutidas, ou seja, o juro que você vai pagar de fato vai para 11,29% ao ano, o que é uma taxa razoável para a situação de hoje, que a Selic está em 15%, né? A primeira prestação vai ser de 2.962, mas essa parcela vai ser daqui 35 anos, né? 420 meses. No programa Minha Casa Minha Vida, se você se adequar às regras que eles exigem, o valor da entrada vai ser de 80 mil e o valor do financiamento 320 mil. A grande diferença é que os juros serão menores, né? Aqui eles estão falando que os juros vai ser de 10% ao ano e os juros efetivos, incluindo as taxas, de 10,47%. As parcelas também vão ser altas, né? Porque você vai ter um valor de entrada menor, nesse exemplo aqui, só que um valor a ser financiado também maior, embora com juros menores. A condição é um pouco mais facilitada, mas assim, não deixa de ser um desafio, né? Se você tem 100 mil reais na outra simulação, a taxas de mercado, você ainda não teria dinheiro suficiente, nesse exemplo da seguidora, que o valor inicial era de cerca de 150 mil reais de entrada no financiamento. Nesse aqui teria, né? Você vai ter que dar uma entrada de 80 mil reais, mas mesmo assim, você vai ter um colchão de reserva financeira mínimo, que aí vai ter que fazer as contas para sua realidade, qual que é o seu gasto normal mensal, para ver se esses 20 mil reais que vão sobrar vão ser tranquilos o suficiente para você continuar a sua jornada financeira daí em diante. Eu, pessoalmente, não ficaria confortável em estar com uma reserva bem razoável de 100 mil reais e de repente ver ela reduzida para 20, dando entrada no imóvel e assumindo uma série de outras obrigações, como parcelas bastante altas, né? Quase na casa dos 3 mil reais dessa minha simulação, por 35 anos. Eu acho que valeria mais a pena juntar um patrimônio um pouquinho maior, tudo pode acontecer daqui até 5 anos, né? Quando você pretende juntar esses 100 mil e até conseguir juntar mais, para daí sim começar a pensar nessa etapa da vida. Então eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que prestar atenção. A entrada que você tem que ter, que você vai dar, nunca deve ser toda a grana que você tem guardada em hipótese alguma, o que significa que você não deveria zerar seus investimentos para dar entrada no imóvel, embora seja um motivo muito nobre. O valor das parcelas do seu financiamento, essa regra é muito importante, não devem ultrapassar 20 a 30% do seu orçamento mensal. Então vamos supor que você ganha 10 mil reais, só para facilitar a conta, o valor das parcelas não deve ultrapassar de 2 a 3 mil reais, o que já é bastante coisa. Porque veja, a gente já tem outras obrigações, então a gente sabe que comprometer 20 a 30% com as parcelas do financiamento do imóvel, mais outras obrigações que a gente tem, já vão comprometer muitas vezes todo o seu salário. Então esse tipo de coisa
tem que ser levado em conta, então não se esqueça. Nunca comprometer mais que 20 a 30% do seu salário, de quanto você ganha, com as parcelas do seu imóvel financiado. Então, se você está nessa fase da vida, eu acho que essa nossa conversa não é sobre apenas financiar o imóvel, é sobre não destruir de maneira quase imperceptível tudo que você está construindo de liberdade financeira até agora, tá bom? Por isso que o meu conselho é não usar toda a sua reserva para dar entrada no imóvel. Na minha opinião, não vale a pena. Não sei o que você pensa sobre isso, eu gostaria de saber. Aqui do lado eu estou deixando 2 vídeos. Um deles é sobre o novo Tesouro Reserva, que é uma novidade maravilhosa que está prometendo acabar com a poupança e até com caixinhas e porquinhos. Se não é inscrito, nessa bolinha você clica para se inscrever e